O socorro de Deus. Eu não irei falar de todos os socorros que Deus ele tem para nossas vidas, mas eu quero falar principalmente de alguns aspectos que eu tenho como principal para nossas vidas, como Deus ele se fazendo socorro para mim e para a sua vida. Mas primeiramente, para nós entendermos o que trata o socorro de Deus, nós precisamos entender o que nós entendemos como socorro. Eu fiz uma pesquisa, eu perguntei ao meu amigo Marcão, que é bombeiro, alguns meses atrás eu venho estudando um pouco sobre esse tema, e ele falou para mim que o significado de socorro é alguém que ajuda ou alguém que está em um lugar precisando de ajuda, está passando por uma situação de perigo ou alguém que vai socorrer. Existem os dois, aquele que é o socorrista que vai socorrer e aquele que é o socorrido, aquele que é a vítima. E quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para nós entendermos melhor esse significado de socorro, essa necessidade que a gente passa, quando nós vamos para o nosso sistema de saúde, o SUS, eu fiz uma tabelinha, quem geralmente vai, frequenta, ele entende isso. Quando nós chegamos lá, o sistema de socorro do SUS, ele tem uma classificação, e nós recebemos, chegam lá, você vai passar na triagem, e nessa triagem, dependendo do seu caso, você vai receber uma fitinha dessa, e cada fitinha dessa tem um determinado tempo que você pode aguardar ali. E as fitinhas são essas, se você receber azul, você vai passar, dizem que é 240 minutos, mas com certeza a gente passa mais, esperando. Se você receber, o seu é pouco gente, você vai receber uma fitinha verde, vai passar 120 minutos esperando. Só que às vezes a gente passa mais. Aí não, chegou lá e na triagem descobriram que o seu caso é urgente. Então em 60 minutos você tem que ser atendido. Mas isso às vezes nunca é cumprido aí. Chegou lá, você é muito urgente. Então você vai receber uma fitinha laranja, em 10 minutos você tem que ser atendido. E se você chegar lá e receber uma fitinha vermelha, você tem que ser atendido na hora. Você passa na frente de todo mundo, você é prioridade. Então essa é uma forma que nós encontramos de classificar o socorro humano. De nós olharmos, avaliarmos e dizermos, o socorro seu é esse. E é interessante que às vezes nós entendemos que esse socorro material, às vezes a gente transfere para o socorro espiritual, que é o socorro de Deus. E às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e começamos a distribuir fitinhas. Começamos a distribuir fitinhas verde, azul, amarelo, e começamos a denominar e achar que o socorro de Deus na vida das pessoas tem um determinado tempo, baseado na nossa classificação, baseado no nosso ponto de vista, baseado na nossa visão. E eu quero dizer para mim e para você que no socorro de Deus, a única fita que existe é a fitinha vermelha. Para Deus, o homem ele sempre vai estar no UTI, ele sempre vai estar precisando do socorro emergente. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a 240 minutos, mas é hoje, é agora. E nós precisamos entender aonde nós estamos, quem somos nós, aonde nós precisamos desse socorro de Deus nas nossas vidas hoje. E a palavra do Senhor diz assim, lá no princípio, diz que Deus ele nos criou perfeitamente, sem pecado, éramos santos, igual a Ele, a imagem e semelhança. E Deus ele deu uma ordem, disse, vocês vão lá, desfrutem de tudo, só tem uma coisa, eu não quero que vocês façam isso, não é bom. E o homem ele decidiu não dar ouvido à voz de Deus, e o homem ele pecou, e o homem ele se tornou carente do socorro de Deus. E Deus, ele se fazendo socorro para nossas vidas, a palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eu não sei se você entende quando você lê esse texto, mas eu entendo Deus ele dizendo assim, onde você está, eu quero te socorrer. O que foi que você fez? Você saiu da centralidade de onde eu te coloquei, você saiu do centro da minha vontade. E Deus ele diz, onde você está? E Deus ele faz essa pergunta para Adão, e às vezes ele faz essa pergunta para mim, para você hoje, onde nós estamos, porque Deus ele tem um plano perfeito para nossas vidas, e às vezes parece que nós agimos como Adão e Eva, não damos ouvido à sua palavra, não damos realmente o sentido da obediência ao que ele diz. E às vezes nós nos deparamos, tentamos nos esconder atrás de um monte de coisa. Adão e Eva tentou se esconder atrás das árvores, cozendo folha. E às vezes parece que a gente tenta se esconder até dentro da igreja, participando dos ministérios, participando de um monte de coisa, tentando esconder as nossas falhas. E nós não gritamos para Deus dizendo que nós precisamos do socorro. Porque o que Deus encontrou ali foi e se deparou com um silêncio terminal.
onde o homem ele podia abrir a boca, dizer que estava precisando de socorro, mas o homem ele se desfaleceu por dentro e ele não gritou dizendo que necessitava de socorro. E às vezes eu e você, nós desfalecemos por dentro, nós tentamos ser forte, nós tentamos vencer do nosso jeito, nós tentamos dar aquele jeitinho brasileiro, mas nós não confessamos que nós necessitamos do socorro de Deus, e Ele está aqui dizendo: onde você está, filho? Eu vim para te socorrer. E a gente tenta ser o Deus da nossa própria vida e não abre o leque dizendo quem nós somos e que estado nós estamos, que nós precisamos dele. Você precisa entender que o socorro de Deus é diferente do nosso socorro. O nosso socorro nós socorremos as pessoas, nós gritamos, mas o socorro de Deus não, ele vem e se faz socorro na nossa vida. Ele diz: eu estou aqui, você errou, mas eu estou aqui, o que você quer? Eu vim te socorrer onde você está. E o texto diz isso, e baseado nisso eu queria tratar 3 aspectos que eu entendo que é o socorro de Deus para nossas vidas. Deus ele se fez socorro nas nossas vidas, mas ele não desistiu, o homem pecou. E Deus ele expulsou esse homem para esse mundo que nós vivemos hoje, onde nós conhecemos a dor, o sofrimento, o pecado e o descaso do mundo. Mas Deus ele não abandonou o homem. Deus ele fez uma promessa no momento em que ele estava dando ali o veredito, porque ele disse: no dia o pecado gera morte. E quando ele estava dando realmente as instruções para todo mundo, ele disse: ó, o pecado não é o fim. Ele disse que haverá uma chance de socorro para nossas vidas. E a primeira chance de socorro que eu entendo para a minha vida, que Deus ele oferece para mim e para você, é a vinda do Filho. Veja o que diz a palavra do Senhor lá em Lucas 2, do 10 ao 11. Diz assim: e o anjo porém lhe disse: não temas, eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você consegue entender que existe um socorro para a humanidade aqui? A humanidade estava perdida. Deus disse que quando o homem ele pecasse, ele havia de morrer. Satanás disse que talvez não, mas Deus disse: é certeza que você vai morrer. Mas Deus ele fez uma promessa para mim e para você. Ele diz: do fruto da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E aqui está se cumprindo a profecia que Deus ele fez lá no livro de Gênesis, dizendo aqui que do fruto da mulher nasceu. Ele está dizendo: hoje eu vos trago as boas novas. As boas novas no antigo povo que vivia era quando se um imperador ele conquistava um novo terreno, um novo território, e via-se aquele cara à frente que vinha correndo para trazer essa notícia e gritava e dizia: o imperador agora é Júnior. Júnior ele conquistou esse território de Londrina, e o imperador agora é Júnior. Não, lá na região de lá foi o Álvaro, o imperador agora é o Álvaro. Mas a notícia que foi dita aqui agora é que o imperador agora era Cristo. Nasceu o Salvador da humanidade, não o Salvador que o mundo esperava, que estava sendo escravizado pelo Império Romano, mas o Salvador do verdadeiro escravização do homem, que é o pecado. O Salvador que vai realmente nos libertar daquilo que nos escraviza, daquilo que realmente nos puxa para baixo, daquilo que realmente Deus não queria que a gente conhecesse. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz que era boa notícia de grande alegria. E tem mais alguma coisa, e Deus diz: e será para todo o povo. Não tem fitinha específica, não tem grupo, não tem denominação, não tem placa de igreja. Ele diz: é para todos. Basta você aceitar esse socorro, basta você acreditar que Ele é o Salvador, basta você acreditar, confessar e dizer: eu preciso desse socorro de Deus na minha vida. E a palavra do Senhor diz que nasceu, a promessa ela se cumpriu, nasceu. Ele nasceu para nos salvar. E a palavra do Senhor diz que na cidade de Davi, o Salvador, Jesus Cristo o Senhor, o povo estava esperando um socorro que era terreno, mas o que Deus estava oferecendo era o socorro da verdadeira escravidão daquele povo, que era a idolatria, o pecado, que era a distância que eles estavam de Deus. E nós precisamos entender que esse Salvador, Ele veio para mudar as nossas vidas de uma vez por todas, para mudar esse nosso estado pecaminoso. E uma vez que nós aceitamos a isso, nós mergulhamos nisso que Ele oferece, nós provamos desse socorro dEle. E Jesus, Ele veio para nos socorrer. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Isaías, o profeta Isaías dizendo assim: porque um menino, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, que nós cantamos hoje aqui,
e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Paz da eternidade e Príncipe da paz. Nós declaramos isso hoje aqui, mas parece que às vezes nós esquecemos isso. É como o Álvaro falou assim, parece que às vezes o barulho do mundo nos deixa surdo para ouvirmos a voz de Deus. Às vezes parece que as dispensações do mundo nos tira do centro de ouvirmos a vontade do Senhor. Parece que às vezes isso que nós cantamos aqui com tanta eminência parece ser algo distante, parece ser algo inalcançável. Às vezes a gente declara com a nossa boca, mas não declara com o nosso coração, com a essência do que estamos dizendo, que realmente nasceu Ele, que nasceu o Salvador, que o governo estava sobre os seus ombros, não o governo do homem, mas o governo que Deus estabeleceu sobre toda a humanidade. Ou seja, não era aquele que nasceu, o menino não era que ia ser o governador só da terra, mas ia ser o governador do céu e da terra, onde ele tinha toda a autoridade para fazer o que bem quisesse. Foi esse que nasceu, não foi o governador que a gente elege através dos nossos votos, através de um certo número de pessoas, não. Foi o governador que o próprio Deus elegeu para nos salvar, dizendo: esse aqui é o socorro de vocês, esse é o que realmente tem poder, que o seu nome será realmente maravilhoso, Conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só é príncipe, irmãos, quem realmente é denominado, quem realmente tem uma linhagem. Jesus Cristo, ele vem dessa linhagem de ser príncipe da paz. Ele traz paz para mim e para você. É esse Deus, ele se fazendo socorro para mim e para você, e nós precisamos viver isso verdadeiramente. Não basta só nós dizermos que acreditamos, nós temos que viver isso. Se nós não acreditarmos que Jesus Cristo ele veio para nos socorrer, nós vamos continuar nos escondendo atrás de um monte de coisa. Qualquer justificativa é válida para uma desistência ou para um fracasso. E nós precisamos entender que para Cristo, nós precisamos aceitar esse evangelho e decidir viver. E entender que esse Jesus Cristo ele veio através de um profeta que nós cantamos hoje aqui essa música. O Senhor ele veio. A vinda do Filho foi para Deus ele se fazendo socorro na vida do homem. A vinda do Filho é Deus se fazendo réu no meu e no seu lugar. A vinda do Filho é socorro na minha vida, é Deus se fazendo vítima no nosso lugar. A vida do Filho é o socorro de Deus se fazendo presente, morrendo a nossa morte. A vinda do Filho é Deus se fazendo socorro, morrendo, realmente sofrendo, pagando o preço que eu e você jamais poderíamos pagar. E nós precisamos entender isso, que em Jesus nós conseguimos ser restaurados de novo. Em Jesus nós temos aquela comunhão plena que um dia Deus ele nos estabeleceu e nos colocou num jardim de comunhão. E nós precisamos entender que o propósito da vinda do Filho é justamente para nos resgatar, para que nós voltássemos ao nosso estado original da criação, onde nós éramos imagem e semelhança do Senhor, onde tínhamos comunhão plena todos os dias, onde nós desfrutamos da presença dEle. E eu e você precisamos entender que o socorro de Deus através da filha do Filho é a libertação de todos os cativos e oprimidos e pecadores. É para todos, não tem exceção. Não olhe para a vida das pessoas e ache que não tem jeito. Tem jeito, porque a vinda do Cristo foi para Ele. E às vezes nós vamos entender aqui que essa responsabilidade, às vezes, Deus ele compartilha. A primeira coisa que nós vimos do socorro de Deus foi a vinda do Filho. A segunda coisa que eu entendo que tem a ver com o socorro de Deus para nossas vidas é a vinda do Espírito. A palavra do Senhor diz lá em João 16, 7 e 8, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo ele estava com um grupo de homens, no qual ele escolheu para treinar esses homens durante 3 anos, para realmente dar continuidade a esse evangelho que um dia ia me alcançar e ia alcançar você. E ele treina esses 12 homens, e esses homens não entendem essa questão quando ele diz que é necessário morrer, e o discípulo mais próximo disse: o Senhor está louco, jamais o Senhor pode passar por isso. Entendi aquele plano. E Jesus Cristo ele foi entregue, ele morreu, foi como ovelha ao matadouro, morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, e agora Jesus ele havia aqui acabado de ressuscitar,
ele se encontra realmente com seus discípulos, e os discípulos dizem: agora nós acreditamos que ele ressuscitou, porque ele está aqui. Às vezes parece que diz: não, é só Tomé. Não, todos eles eram Tomé. Só acreditaram quando viram Jesus ressuscitar. Diz: agora realmente eu entendi que tudo que o Senhor falou é verdade, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está aqui no meio da gente. Aí Jesus Cristo, sabendo o que rolava no coração dele, chegou para ele e disse: ó, eu preciso dizer para vocês, eu vos digo a verdade. Jesus chegou assim: é necessário, convém que eu vá. Aí não sei como isso soa para você lendo esse texto. A gente andou com Jesus, a gente desfrutou da presença de Jesus, a gente conheceu Ele, a gente realmente teve um momento de dúvida: será que Ele vai ressuscitar? E agora Ele ressuscitou, e agora Ele é um Deus vivo, encarnado, realmente mostrando que é capaz, que a morte não é o fim, e Ele está ao nosso lado, e Ele chega e diz: agora eu vou, é necessário que eu vá. Você conheceu com Ele, andou com Ele, e no momento mais íntimo da sua vida com Ele, Ele diz: é necessário que eu vá, eu preciso ir. E Ele diz: porque se eu não for, o Consolador não virá. Para quem? Para vós outros. Ou seja, tem vocês e tem outros que precisam desse Consolador. E Ele disse: eu vou. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo Deus usando a pessoa de Jesus Cristo para se fazer socorro em nossas vidas, cumprindo a missão dele, vencendo a nossa morte, nos dando realmente a direção de sermos redimidos na pessoa dele, e chegando agora dizendo: eu vou, mas vocês não ficarão só. Virá o Consolador, aquele que vai consolar você, aquele que vai orientar você, aquele que vai realmente apontar para você e vai ensinar você como viver nesse mundo. Eu vejo o papel do Espírito Santo, Jesus Cristo dizendo que não só para os discípulos, mas para a gente: vocês não estão só nesse mundo. Que é porque às vezes nós paramos num paradigma de que se o socorro de Deus aconteceu, por que às vezes a vida nos diz não? Se o socorro de Deus realmente aconteceu através da vida do Filho, por que nós temos batalha espiritual? Por que tem morte? Por que tem dor? Por que tem choro? Se realmente o socorro de Deus aconteceu através da vida do Filho, e Ele ainda deixa o seu Espírito ainda testificando todas as coisas, toda a obra que Ele fez, e vos anunciando coisas novas, por que existe tanta coisa ainda? Às vezes nós nos deparamos com isso. É porque Jesus disse que o seu socorro, Ele é um socorro que se chama, como os teólogos dizem, é um já e ainda não. Ele já se fez socorro, mas ainda não chegou o fim. Ele ainda está nos socorrendo. Tem mais gente que precisa ser socorrida. E a palavra do Senhor, ela vai avante e vai dizendo que o Espírito veio para nos convencer de algumas coisas. E a primeira coisa que Ele veio para nos convencer foi do pecado e nos conduzir ao arrependimento. O papel do Espírito socorrendo a nossa vida é nos convencer de que o pecado, ele desagrada a Deus, de que o pecado, ele nos distancia da presença de Deus. E Ele veio nos convencer. Não é o homem que vai convencer você, mas é o Espírito de Deus agindo na sua vida. Quando você dá espaço, Ele convence, você entende que realmente aquilo não condiz. E isso acontece transformação de vida, porque é o Espírito que está transformando o homem de dentro para fora. Não uma transformação aparente, que é de fora para dentro, mas uma transformação plena, feita pelo Espírito. E nós precisamos entender que esse é o socorro de Deus para a humanidade. É Ele convencendo o homem do pecado e conduzindo a justiça e o arrependimento de Deus. E o segundo diz que Deus, ele veio para convencer da justiça, convencer o homem de que Deus, ele é um Deus justo e Ele não concorda com o pecado, de que Deus, ele é um Deus puro, e onde Ele habita, o pecado não pode habitar. Ele veio para convencer o homem de que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque nós servimos a um ou nós servimos ao outro. Não tem como servir aos dois, não tem como levantar duas bandeiras. Foi isso que o Espírito Santo veio para todo momento nos socorrer e nos orientar, e dizermos para nós que nós precisamos realmente nos posicionarmos diante da presença do Senhor, e entendemos que nós estamos numa batalha espiritual, em que nós podemos acreditar que a justiça de Deus, ela abomina o pecado. Eu tive ontem uma conversa especial com meu filho.
Ele tem 8 anos e ele chegou para mim e disse: pai, eu preciso perguntar algo para o Senhor que está no meu coração e eu não estou entendendo. Eu não consigo me entender. Tem dia que eu amanheço obediente, tem dia que eu amanheço bom, eu faço tudo, mas tem dia que eu amanheço tão mal criado, respondão, e não é isso que eu quero fazer, pai. Às vezes eu respondo o Senhor, mas não é isso que eu queria. Eu digo: filho, você precisa entender que todo homem, ele está diante de uma batalha espiritual, e ele precisa realmente entender que a justiça de Deus, ela abomina o pecado, e uma vez que você peca, você não fica calado, você abre a sua boca, declara para Deus quem você é, mas você não volta a fazer a mesma coisa, porque agora você entendeu que aquilo é condizente com a justiça de Deus. Foi isso que eu disse para o meu filho. Ele disse: então quer dizer, pai, que todo homem tem que passar por isso? Eu digo: todo homem passa por isso. Toda manhã você precisa se levantar e dizer: eu quero ser o Tiaguinho obediente hoje. Eu quero ser o Tiaguinho que não vai dar trabalho para o meu pai. E às vezes parece que a gente acorda, dorme, às vezes parece que a gente não é esse filho do Senhor que vai dizer: hoje eu preciso ser obediente, hoje eu preciso anunciar a tua glória, hoje eu preciso ser condizente com a tua justiça que não concorda com o pecado. Nós precisamos viver seriamente esse evangelho, irmãos, se nós quisermos realmente provarmos desse socorro de Deus. Não é tempo de brincadeira, é um tempo sério. E a palavra do Senhor diz que também Ele veio para convencer o homem do juízo, demonstrar que haverá um julgamento, não só para Satanás, mas para aqueles que obedecerem às suas ordens, para aqueles que derem ouvido à palavra enganosa dele, para aqueles que derem ouvido para uma palavra troncha, para uma palavra que descentraliza o homem da vontade do Senhor, assim como Adão deu ouvido. Às vezes não vai vir uma forma de um fruto, mas às vezes vai vir a forma de outras coisas que nós somos atraídos. E o Espírito Santo veio para nos dizer justamente isso, nos convencer do juízo, que haverá um dia do julgamento, onde Deus separará o joio do trigo, onde Deus julgará toda a humanidade, onde Deus realmente vai saber quem são os santos e quem são os profanos. Só Ele vai fazer isso, mas o Espírito Santo está para nos anunciar isso, e nos convencer e anunciar para mim e para você hoje, que ainda é tempo de nós agarrarmos e desfrutarmos desse socorro de Deus através do Espírito, porque Jesus foi, mas o Espírito Santo, ele está aqui testificando toda a obra dele e nos associando algumas coisas novas, para que a gente não fuja do centro da vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías 61, do 1 ao 3, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-nos a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em libertação os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e o colocar todos os que, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre, coloquei isso aí, e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinza, uma coroa de óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito de angústia, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus, ele vem, ele faz esse socorro, ele deixa o Espírito para nos testificar, para realmente comprovar que isso é algo real, mas ele diz: não, mas eu quero compartilhar isso com vocês. O profeta Isaías entendeu isso, e eu e você precisamos entender, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre mim. E eu preciso dizer para você, se você está no centro da vontade do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre você. E não é só para você, ele diz: está com você para o quê? Para curar os quebrantados. Diz aqui, ó. Para curar os quebrantados, libertar os cativos e liberdades aos algemados.
Aí a gente cai naquela pergunta que eu disse: se realmente o socorro de Deus ele aconteceu, por que a gente está no meio disso? Aí Jesus disse: não, realmente ele aconteceu, mas não só o meu espírito vai estar, mas você tem um papel importante. Você tem uma parcela nisso. Ele diz: você precisa entender que você também tem um papel importante aqui. Uma vez que o meu espírito está sobre você, ele não vai só ser para anunciar você, convencer você, mas ele veio para direcionar você, para que você seja usado para alcançar outras pessoas. Ele disse que você veio para libertar os cativos, os algemados. E diz também aqui para chorar, consolar todos aqueles que choram. Esse momento que a gente faz de oração aqui, a gente está cumprindo isso que a palavra do Senhor diz, que o Espírito veio, ficou sobre nós para nós chorarmos e consolarmos todos aqueles que choram. É para nos ensinarmos a se importar com o outro. É para nós olharmos e enxergarmos as pessoas que estão ao nosso lado e sabermos que Jesus Cristo, ele morreu por ele. Jesus Cristo, ele o amou primeiro do que eu, porque às vezes a gente não consegue amar algumas pessoas, mas Jesus Cristo amou essas pessoas e nós precisamos amar porque ele amou primeiro. E a palavra do Senhor diz para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, relacionada a essa justiça, onde Deus ele vai se vingar realmente do mal, onde ele vai dar um veredito e consolar todos os que choram. Para quê? Para que a sua glória, a glória do Senhor, ela resplandeça. Porque o único objetivo que Deus ele quer com a mim e com a sua vida é expandir a sua glória. Porque o primeiro mandamento que Deus ele deu para nós, para a humanidade, ele disse: ide, sede fértil, eu abençoarei, multiplicarei e expandam a minha glória. E o homem tem expandido outra coisa, o homem tem anunciado outra coisa com a sua vida e não tem anunciado a glória do Senhor. E nós precisamos que, quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, é para que nós possamos expandir essa glória do Senhor para outras pessoas, para outras vidas. E aí você precisamos entender, assim como o profeta entendeu, que a vinda do Espírito é a continuidade do socorro de Deus para nossas vidas. Nós vimos aqui, para terminar, que o primeiro aspecto do socorro de Deus é a vinda do Filho. O segundo é a vinda do Espírito, vinda e permanência, porque ele permanece agindo no nosso meio. E o terceiro, para nós terminarmos, eu entendo que o socorro de Deus para a nossa vida será a volta do Filho. É o que nós cantamos aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, do 1 ao 6: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugarão todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Aquele que está sentado no trono disse: isto que faço, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de graça da fonte da água da vida. Jesus ele traz uma resposta para nossas vidas aqui que diz: o choro, a morte, a dor e o pecado não é o fim para quem está em Cristo. Você entende que Jesus Cristo ele criou uma terra santa, ele criou um povo santo, mas o pecado ele destruiu isso. Deus ele escolheu lá um homem para fazer isso, o homem falhou, e Deus ele vai e escolhe lá Abraão, diz: Abraão, vem, de você eu vou abençoar grandes nações, abençoarei toda a terra. E Deus escolhe, e esse homem ele também falha, e Deus ele vem e escolhe a Isaac, e vai passando de geração em geração,
até chegar o grande Messias. E Deus chegou um momento que no meio dessa história, Deus ele escolheu uma terra que se chamava Jerusalém, onde realmente habitava a presença do Senhor, e o povo ele não conseguiu entender, a nação de Israel, de que Deus ele queria separar um povo santo para viver uma terra santa, onde manava leite e mel, mas o pecado nunca deixou com que o homem desfrutasse disso. E Deus ele fez um plano perfeito, mandando o seu filho, deixando o Espírito e dizendo assim que no fim, João, lá na ilha de Patmos, um homem que estava passando por luta, um homem que estava num momento em que a vida lhe disse um não, um homem que estava num momento em que estava numa batalha espiritual, cerca dos seus 100 anos de idade, no final do seu ministério, aprisionado, exilado numa ilha, numa gruta, mas ele disse que teve uma visão com o Senhor, e a visão que ele teve foi essa, disse que viu um novo céu e uma nova terra. E disse que lá nesse novo céu e nova terra, disse que o mar já não existia mais, e disse que as coisas velhas já se passaram, e disse que ali seria o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus ele restaura esse jardim novamente, para que toda manhã ele venha e tenha o feedback comigo e com você, e chegue para mim e diz como você está, e você diz eu estou bem. Ou seja, você não se torne nesse silêncio que o pecado ele gera, que a gente tenta se esconder de Deus, mas vai ser um momento onde Deus ele vai tabernacular com o homem, onde Deus vai ser o próprio tabernáculo, como se fosse Deus vai ser a própria igreja, e a gente vai estar com ele, interagindo, falando com ele. Isso é um momento glorioso, e nós precisamos começar a sonhar como vai ser isso, e quais são as coisas que nós precisamos fazer para estar lá, para sermos realmente esse povo de Deus, onde Deus ele vai tabernacular conosco, para que o Deus ele possa estar conosco. E o que eu acho mais interessante é que Deus ele diz, não, realmente aqui vai ter o fim, diz que enxugará todas as lágrimas. Às vezes parece que em nossa vida tem momentos que não tem ninguém, quando a gente se depara só no momento de luta, madrugadas adentro, onde às vezes o esposo já está dormindo, onde às vezes a esposa já está dormindo, onde é um momento seu, particular com Deus, e parece que não tem ninguém que enxuga as suas lágrimas, parece que não tem ninguém que entenda o seu coração, parece que não tem ninguém que entenda a sua dor, o momento de solidão, mas a promessa do Senhor é que diz que Ele virá e enxugará todas as lágrimas. Ele diz que o luto já não haverá mais, já não haverá mais morte. Deus ele não criou para a gente passar por essa dor terminável, que é a dor da perca, a dor da despedida. Deus ele não criou, mas infelizmente a gente conheceu. Mas ele disse que quando ele vier sanar esse seu socorro, ele disse que não vai haver mais, não vai ter mais luto. Ele diz também assim que eis que faço nova todas as coisas. A promessa é que nós vamos para um novo céu, uma nova terra, onde nós vamos ganhar um novo nome, onde nós vamos ganhar um corpo novo, glorificado, onde nós vamos ganhar, tudo vai ser novo, porque Jesus ele fez novo todas as coisas, e nós precisamos entender que nós ainda estamos nesse mundo, onde as coisas ainda são velhas, e é por isso que eu e você passamos por um momento de dor, passamos por um momento de sofrimento, por um momento de angústia, e nós temos que fazer como o profeta Isaías 6, entender que o Espírito de Deus está sobre nós, para nós socorrermos um ao outro, para nós compartilharmos a nossa dor, para nós enxugarmos as nossas lágrimas um do outro, ou seja, para nós sermos igreja, para nós olharmos e entendermos que nós somos esse povo do Senhor, que fomos socorridos, estamos sendo socorridos, e vamos realmente ter a consumação de todo o socorro na volta de Cristo, onde veio fazer nova todas as coisas. Aí será o fim desse sofrimento que nos assola, desse sofrimento que nos faz turtubiar na fé, nesse sofrimento que às vezes nos tira do centro da vontade do Senhor, desse sofrimento que às vezes nos faz questionar da personalidade de Deus, que nos faz questionar do sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu quero dizer para você que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é real, ele é presente nas nossas vidas, e eu quero dizer que ele é maior do que a dor, ele é maior do que a morte, ele é maior do que o sofrimento, porque ele vai fazer nova todas as coisas. E ele diz que no último dia, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, onde o diabo ele vai ter realmente o julgamento dele, e aonde o povo que ouvir também a voz dele também vai ser julgado, e aonde o seu povo que ouvir a sua voz, ele vai dizer: vinde a mim, filho meu amado. E nós precisamos ser esse povo que vai dizer: vinde a mim, filho meu amado, eu vim concluir o socorro de Deus na sua vida,
onde realmente você vai tabernacular com Deus todos os dias, onde você vai ter comunhão, onde nada nem ninguém vai ser capaz de atrapalhar você e Deus no momento de comunhão. E nós precisamos entender isso, queridos. A palavra do Senhor diz que, mais ainda lá em Filipenses 2, 10 e 11, diz: porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Você entende que tudo é para anunciar essa glória de Deus? Nós precisamos anunciar a glória de Deus com a nossa vida, irmãos. E esse momento aqui em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, do que adianta confessar e não provar desse reino? É melhor nós já estarmos aqui de joelho dobrado, conversando, e nós chegar lá só para provar, desfrutar. Porque uma coisa é você reconhecer e participar, e uma coisa é você reconhecer e ser tirado fora. E nós precisamos ser essa nação que vai ser realmente ali, aquele momento pleno com o Senhor. Vai ser na volta do Filho, onde o socorro de Deus ele vai ser concluído na vida do homem, onde tudo vai ser sanado, para que toda a humanidade saiba que Deus, Ele é Deus, Ele não desiste e nada é maior do que Ele. E a palavra do Senhor diz, para terminar, em 1 Coríntios 15, 28, diz: quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O propósito de Deus para a sua vida é ser Deus na sua vida. Deus, Ele quer ser Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. E às vezes nós não entendemos, nós queremos ser a gente mesmo. Você precisa dar um espaço para que Deus seja Deus na sua vida. E esse é o propósito de Deus. Diz que quando todas as coisas forem sujeitas, quando a morte estiver sob o domínio dele, quando tudo estiver sob o domínio dele, diz que ele vai sujeitar essas coisas àquele que ele sujeitou, ou seja, Jesus Cristo entregando esse reino ao Pai, que é Deus, dizendo: Deus, está aqui a minha missão cumprida, está aqui tudo, para quê? Para que o Senhor seja Deus sobre essa nação que ouviu, que entendeu realmente esse teu sacrifício, esse teu socorro presente e atuante. Nós precisamos entender que o socorro de Deus é para que Ele seja Deus na minha vida, não só lá, mas o socorro de Deus ele começa hoje. É hoje que eu preciso que Deus ele seja Deus na minha vida. E como é que Deus ele vai ser Deus na minha vida? Quando você realmente entender o sacrifício de Cristo e deixar o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Porque se nós formos guiados por nós mesmos, nós não estaremos vivendo esse socorro de Deus, deixando Deus ser Deus na nossa vida. E eu terminaria fazendo um resumo para você assim, dizendo que o socorro de Deus é a vinda do Filho. Foi para nos socorrer de toda a opressão, nos libertar de todo o pecado, nos resgatar, nos restaurar e nos redimir, e nos dar o direito de nos relacionarmos com Deus de novo, nos dar dignidade. O socorro de Deus através da vinda do Espírito foi para continuar e testificar toda a obra que Jesus ele fez na minha e na sua vida, e para anunciar coisas novas que ainda virão a outros. O socorro de Deus através da volta do Filho vai ser para a conclusão e a restauração de todas as coisas. Vai ser o jubilado da palavra socorro. Ela vai se aposentar. Não vai ter mais socorro, porque Deus ele vai ser tudo em todo. Deus ele já vai ter socorrido todos e a todos. Então nós precisamos entender que nós precisamos desfrutar desse socorro de Deus.